Fala pessoal, tudo bem? Sei que tava meio sumido aqui no canal, mas quem sabe o canal volta, pelo menos aos poucos. Bem, eu tava estudando, tava preparando uma aula sobre o Teorema de Menelaus e Seva e me deparei com esse problema, tá? Quem sabe, se vocês quiserem, eu posso trazer uma aula completa de Menelaus e Seva, só que seria um vídeo bem mais comprido, mas, ou pelo menos umas sessões de vídeos, né? Vocês falam no comentário aqui como é que vocês querem. Mas eu me deparei com esse problema bem interessante e desafiador. Se você é do livro Ivan Chen, né, que é um livro mais olímpico, mas tem algumas questões que valem muito a pena se você está na caminhada ITM ou só se você simplesmente gosta de geometria, a Olimpíada, enfim. Que é esse problema que tem até nome, né? Ninho de Cevianas. Diz o seguinte: se você tem, digamos que você tenha as cevianas concorrentes AX, BY e CZ. Então são essas aqui, ó, AX, BY e CZ. Não são essas mais escuras, tá? AX, BY e CZ. Cevianas concorrentes de ABC. Então tu já pensa em teorema de Seva, né? Já tá Seva. O nome do problema já leva o teorema praticamente. Aí ele pega outras cevianas concorrentes, só que do triângulo menor. Ele pega esse triângulo XYZ, que ele determinou pelas concorrências, né, de AX, BY e CZ, e pega esse novo triângulo e cria outras três cevianas. As cevianas XD, YE e ZF. Essas cevianas que também concorrem nesse pontinho aqui que eu estou marcando de vermelho. Então, a gente tem... Até agora a gente tem 6 cevianas, né? Aí ele pede o seguinte, ó. Prove que se você ligar AD, BE e CF, elas também são 6 cevianas concorrentes. Então elas também concorrem. Esse fácil não é nada óbvio, né? Se tu achando que é óbvio, pensa mais um pouquinho, tá? Porque pensa o seguinte, tu tem as 3 cevianas AX, BY e CZ. Essas cevianas determinam um triângulo. Ele pega mais 3 cevianas desse outro triângulo, XD, YE e ZF, e liga o teu vértice do primeiro triângulo aos pontos de concorrência das cevianas que tu montou por último, né? Que são AD, BE e CF. E se você ligar, concorre em um único ponto. Esse problema é muito legal. Bem, vamos tentar... Alguns problemas de geometria a gente consegue fazer de trás para frente, né? Como é que a gente conseguiria fazer esse problema aqui de trás para frente? Bem, vamos pensar o seguinte, ó. Esse A até esse ponto que eu vou chamar de P... Deixa eu colocar outra cor aqui. Colocar um cor azul aqui. Até esse ponto que eu vou chamar de P, determina uma ceviana no teu triângulo grandão, teu triângulo original. Ceviana que eu vou chamar de AA1. Do mesmo jeito, BP determina a ceviana, deixa eu puxar mais aqui, bonitinho, determina a ceviana BB1. E tu tem a ceviana AC1, né, digamos aqui. Falar que esses caras concorrem é a mesma coisa que usar o teorema de Seva. O teorema de Seva em quais cevianas? Em quais cevianas? Cevianas AA1, BB1, CC1. Como é que usa o teorema de Seva? Bem, lembra, o teorema de Seva são produtos de 3 razões dando igual a 1. Como é que fica esse produto de 3 razões? A dica é, coloca os pontos. Então eu vou colocar A1, A1, B1, B1, C1, C1. E depois coloca os lados, ó. Os vértices, desculpa. O A1 pertence ao lado BC. O B1 pertence ao lado AC. Ah, Pedro, eu coloco C em cima ou embaixo? Em cima, porque ele já apareceu embaixo uma vez. E depois aqui completa com completa com AB. Então a gente tem que encontrar que esse produto é igual a 1. A gente tem que encontrar que esse produto é igual a 1. Vamos focar nossas energias em calcular uma dessas razões aqui. Porque todas são análogas. Então, se eu encontrar o valor de uma, eu encontro o valor das 3. Elas são bem análogas. Então, vamos focar nessa... vamos focar na do A1, que está na horizontal pra gente já. Então, vamos focar nessa aqui mesmo. A1B. Então, seria focar no A1B, A1C. Bem, a gente pode usar o teorema da ceviana qualquer para calcular, né? Então, eu vou falar o seguinte. Eu vou chamar esse ângulo de θ e esse ângulo de beta. Isso é para determinar o teorema da ceviana qualquer. Se tu não lembra do teorema da ceviana qualquer, lembra que é esse teorema aqui, ó. Se você tem um triângulo
ABC com uma seviana AD, e essa seviana determina ângulos θ e beta, eu vou colocar beta e θ, para ficar análogo ao nosso desenho, né? Beta e θ. Tu tem que a razão que o ponto D divide, ou seja, DB, DB dividido por DC, olha só, vai ser quanto? Vai ser a razão dos lados, ou seja, vai ser a razão AB sobre AC, até então parece teorema da bissetriz interna, né? Vezes seno beta, seno θ. E chegar nesse teorema é até fácil, né? São duas leis dos senos, né? Uma aqui e outra aqui. E aí você chega nesse resultado, né? Mas então a gente tem aí o teorema da seviana qualquer. Então vamos usar o teorema da seviana qualquer para calcular a razão que o A1 divide. Então vamos lá. A razão que o A1 divide é a seguinte. A1 para B, A1 para C, usando o teorema da seviana qualquer, é como? É o ponto D aqui no meu desenho do teorema, né? Então vai ser AB sobre AC vezes seno beta sobre seno θ. Então vai ficar assim. Ah, mas beta e θ, tipo, o problema nem falou sobre beta e θ, né? Então não vamos ficar com essas variáveis não, porque elas não ajudam muito, né? Então vamos pensar o seguinte, ó. Mas vamos usar o teorema da seviana qualquer de novo, só que agora no triângulo AZY. Então vamos fazer o seguinte, ó. Então vou colocar assim, ó. Aqui eu vou colocar no triângulo ABC e na seviana AA1. Isso aqui nos é dado, né? No teorema da seviana qualquer. Agora vamos olhar para o triângulo AZY e a seviana AD. E agora vamos usar o teorema da seviana qualquer. Como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Vai ficar DZ sobre DY. Quanto que é? Vai ser AZ sobre AY vezes seno de beta sobre seno de θ. Só que agora a gente encontrou a razão seno beta sobre seno θ, o que nos dá que seno beta sobre seno θ, quanto que é? Vai ser DZ sobre DY vezes AY sobre AZ. Vai ficar assim, ó. O que nos leva de 1 e 2, né? Leva aqui A1B dividido por A1C. Tá dando essa maravilha, que é AB sobre AC vezes DZ sobre DY vezes AY sobre AZ. Vai ficar essa coisa horrorosa. Bonito, na verdade, né? Bonito. Vai ficar tudo isso aqui. Nossa, Pedro, agora a gente vai fazer de novo pros... Opa! A gente vai fazer de novo por todos os outros? Não precisa, né? Os outros vão ser análogos, né? Se você pensar agora, por exemplo... como é que vai ficar... Como é que vai ficar agora a B1C, né, sobre B1A? É só você pensar assim, ó. Aqui não apareceu, aqui em cima, ó, não apareceu A1B, A1C, ficou igual a ABAC. Então esse aqui de baixo vai ficar igual a quanto? Análogo, né? Vai ficar igual a BC, BA. Vezes. O outro apareceu DZDY. O que A1 tem a ver com DZDY? A1 DZDY. Então vamos pensar o seguinte, ó. O Z,
ele ficou... O Z aparece do lado do B, ó. Quando a gente tá falando do A1, né? Ó. O Z aparece ao lado do B. Então, se eu fosse falar do B1, como eu tô falando do B1, quem é que vai aparecer do lado do C? É o X. É o X. Então, vai aparecer o quê? EX dividido por EZ. É análogo, né? EZ. Pedro, teu Z é um 2 cortado? É um 2 cortado. Então. O outro é AYAZ. Como é que fica? Esse é mais fácil, né? AYAZ. Bem, vai ficar B1 no lugar do A, né? Aliás, B e B, né? Desculpa. BB. E YZ, bem, quem é o papel do YZ? Quando eu peguei o A, eu peguei... quando eu peguei o A, ó, fica trocado, né? Ó? Ficou trocado. Onde tinha B em cima, ficou Y, que é o que está do lado do C. E onde tinha C embaixo, ficou o Z, que é o que está do lado do B. Então fica trocado. Né? Então, aqui, ó, do lado do C, tá o X, então coloco o Z. Então eu coloco o Z. E embaixo eu coloco o X. Poderia ver aqui também, né? Fica trocado. Ó. ZZ, YY, XX, ZB. E, por último, o C1... aqui vamos colocar assim, ó. O C1B... C1A. É igual a quanto? Que é a última razão, né? A última razão. Bem, a primeira vai ficar CA, CB. Né? A segunda vai ficar... Como é que vai ficar a segunda? De novo. Quando foi com A1, ficou DZ, DY. O Z está do lado do B, como está aqui. E o Y está do lado do C, como está aqui. Então vai ficar análogo, né? Como a gente está falando de C1B, C1B vai ficar do lado de quem? Vai ficar o X, né? Ó. Vai ficar o X, então vai ficar FX, né? FX. E o outro é quem? Bem, o outro é FY. O outro é FY. Vezes. Aí troca, né? Como a gente já viu. Vai ficar CY. CX. Vai ficar assim. E agora multiplica tudo. Multiplica essas três razões como a gente queria, né? Só que olha que bonito que vai aparecer. Quando a gente multiplica as três razões... Olha com calma. A1B, A1C. Vezes B1C, B1A. Vezes a C1B. Nota outra coisa, né? Eu já multipliquei de forma esperta, né? Ó. Aliás, de forma esperta? Tá de forma esperta? Não, né? É pra ser o contrário, né? Então, pega o seguinte, ó. Essa última, explica ao contrário, né? Multiplica assim, ó. C1A, C1B. Por quê? Pra ficar o servo bonitinho, né? Pra aparecer servo bonitinho, que nem a gente tava lá em cima. Que nem tava aqui, ó. Porque se tu multiplicar trocado, obviamente, uma dessas razões aqui não vai dar 1, né? Então, tá aqui bonitinho. Como é que tu sabe, Pedro, que tá bonitinho o serva? Porque quando tá bonitinho, as letras se cortam. Ó, A1, B, C1, AA, B1, CC. Quando as letras se cortam, é porque o serva tá escrito bonitinho. Tá? Isso vai dar igual a... Vamos lá. Cuidado agora. Presta atenção no seguinte, ó. Vou colocar até de vermelho. AB sobre AC. Esse AB vai cortar com esse BA aqui, ó. Não vai? Vai. Deixa eu só ver se estão todos bonitinhos, porque eu acho que o último tá trocado, né? Tá aqui, ó. Eu escrevi a razão certa aqui, ó. Só que aqui tá trocado, desculpa. Vamos no... Esquece que eu fiz isso. Volta. Não vou editar, tá? Eu não vou editar. Agora sim, tá? Opa, escrevi do mesmo jeito, né? Ixi, agora que eu não vou editar mesmo.
Pronto, agora sim. Perfeito. Foi mal, galera. Continuando. AA vai cortar. AB com BA vai cortar. AC com CA vai cortar. E BC com BC e CB vai cortar. Vai embora. Nossa, Pedro, mas o resto não corta nada. Pera lá um pouquinho, né? Porque pensa o seguinte, ó. Vamos olhar só para essas razões aqui, ó. Essa vezes essa vezes essa. Quanto é que dá essa razão vezes essa razão vezes essa razão? Pedro, eu não tô enxergando. Tá, então escreve. DZ sobre DY vezes EX sobre EZ vezes FX sobre FY. Não sei ainda, então pera. Vamos escrever as outras. AY sobre AZ vezes BZ sobre BX vezes CY sobre CX. Isso não parece dois sevas? É porque é, né? É porque são dois sevas aqui, né? Pensa o seguinte, ó. Esse seva aqui são com os pontos D, E e F. E o triângulo XYZ. Vamos botar no nosso desenho. D, E e F e os triângulos XYZ. Essas sevianas não concorrem no triângulo XYZ? Então esse cara é 1. E essas aqui? Essas outras são mais simples até, né? São as primeiras sevianas que aparecem, né? Os pontos X, Y, Z e triângulo ABC. Então também é 1. Também é 1. Então, no final das contas, A1B sobre A1C vezes B1C sobre B1A vezes C1A sobre C1B é igual a 1. Né? Como a gente queria, né? Então, se isso é verdade, todo o resto é verdade. E realmente elas concorrem, porque seva é somente si. Beleza? E aqui é um bom lugar para acabar o vídeo. Até mais.